Caríssimos irmãos e irmãs, a pergunta que eu faço para vocês é: qual é a sua reação quando as coisas não acontecem como você queria que acontecesse? Que tipo de reação que você tem? Para falar disso, tem que primeiro lembrar vocês a liturgia, porque vocês não lembram nem mais o que tomaram no café da manhã, já esqueceram a liturgia. Então, recordem, nós estamos ouvindo o grande capítulo 6 de João, que é o discurso do pão da vida. O que aconteceu no dia anterior que Cristo fez o discurso do pão da vida? No dia anterior, ele multiplicou os pães. À noite, ele andou sobre as águas e foi para outra região. De manhã, os discípulos procuraram Jesus, estava na outra região, foram todos atrás dele. E aí Jesus censurou, porque eles não estavam procurando Jesus por causa da palavra, mas por causa do pão. Eles queriam que Jesus multiplicasse os pães tudo de novo, todos os dias, e assim eles não precisavam mais trabalhar. Mas aí Jesus disse que não. E aí? As coisas não aconteceram como eles queriam que acontecesse. Para explicar isso, trouxe uma caixa de fósforo. Tem fósforo. Não vou botar fogo em nada, tá? Podem ficar tranquilos. Já olharam assim, padre, cuidado. Não vou botar fogo em nada. Mas eu quero ouvir vocês, mesmo com máscara, me ajudem. Com criatividade. O que dá para fazer com uma caixa de fósforo? O que dá para fazer com fósforo? Usem a criatividade de vocês. Vocês que estão aí acompanhando a missa pela transmissão, coloca aí no chat. Depois eu dou uma olhadinha para ver quais foram as respostas de vocês. Criatividade. O que dá para fazer com uma caixa de fósforo? Pro Dia dos Pais eu já tive uma ideia brilhante aqui. Dá para fazer com uma caixa de fósforo. Dá pra gente fazer um churrasco. Alguém pensou igual. Dá para fazer um churrasco. Vamos lá, criatividade. O que mais que a gente consegue fazer e precisa de uma caixa de fósforo? Dá para fazer um almoço. O quê? Mousse? Ah, música. Ó, eu tô quase fazendo mesmo música. Dá pra fazer música. Deixar com esses meninos aí de percussão, eu não entendo nada de batida, de ritmo não é comigo. Deixar com eles, eles já criam música. Dá pra fazer uma torta. Dá pra pegar os palitinhos. E aí? Dá pra fazer bonequinho? Fazer maquete com palitinho, né? Muita coisa dá para fazer se você tiver criatividade, né? Dá para acender uma vela, rezar, olha aí, rezamos inclusive. Muitas coisas dá para fazer com essa caixinha de fósforo. E agora, uma criança lá atrás. O que dá para fazer? Tem que gritar aí. Dá para fazer o quê? Ah, um helicóptero? Olha aqui, dá para fazer um helicóptero e dá para brincar com um helicóptero. Mas dá para fazer outras coisas também. Dá para se machucar com uma caixa de fósforo. Dá ou não dá? Dá para botar fogo em tudo com uma caixa de fósforo. Dá ou não dá? Então, tanto conseguimos fazer coisas boas, quanto conseguimos fazer coisas ruins. Pergunto: a caixa de fósforo é boa ou ruim? As duas coisas. Boa ou ruim? Nem boa nem ruim. Nem boa nem ruim. O que vai ser bom ou ruim é a sua intenção. Mas você pode ter tido uma boa intenção e acabou. Foi lá, acendeu o churrasco,
deixou a carne tempo demais, que carne no churrasco é só tch, tch, e acabou. Não é para ficar passando muito tempo, né? Mas passou muito tempo, botou fogo na carne toda. A intenção era boa, mas depois ficou ruim. Assim também é igual a nossa vida. A nossa vida é boa ou ruim? Depende do que você faz com ela. Não é nem boa nem ruim. Depende do que você faz com ela. Mas, igual a caixa de fósforo, a gente não sabe o futuro. Esse é o problema. Por isso que muitas vezes nós estamos contrariados. Nós não sabemos o futuro. E aí? E se as coisas não forem iguais ao que a gente tinha pensado? Pensamos uma coisa, não foi. E outra, e se Deus quer uma coisa diferente do que a gente quer? Qual é a sua reação? O profeta Elias foi chamado para ser profeta e ele não esperava por isso. Ah, beleza, sou profeta, ok. Deus falou para ele, vai lá para o deserto. Ele foi, ele obedeceu a Deus. Ele foi para o deserto, ele fez milagre no deserto, ok. Voltou do deserto e aí ele voltou no auge do que ele achava que era ser profeta. Ele juntou aqueles falsos profetas, ele mostrou que só ele era verdadeiro, eram 400 falsos profetas, ele derrotou todos eles e tudo mais. Auge do que ele achava que era ser profeta. E aí Deus vira para ele e de novo fala, vai para o deserto. Aí ele se frustrou. Que fracasso, que fracasso. Eu que sou um profeta poderoso, verdadeiro, autêntico, e eu estou sendo mandado para um lugar onde não tem ninguém. Deserto. Quem é que vai ver que eu sou um bom profeta? Que fracasso. Aí ele se irritou. Não era a vontade dele ir para o deserto de novo. A primeira vez tudo bem. Agora de novo ir para o deserto não era a vontade dele. Ele se irritou. Ele sentou na beira de uma árvore e falou assim, eu vou morrer aqui. O que ele está fazendo? Qual foi a reação dele quando a vontade de Deus era diferente da dele? Qual foi a reação dele? Ele teve birra. Porque não é que a gente cresceu que deixamos de ser criança, né? Birra, olha só. Qual é a sua reação? Você reclama, você murmura, você faz birra, você faz bico. Não é como eu queria que fosse. E aí o anjo veio para o profeta Elias e falou, levanta, come, o caminho que tens ainda é longo. E ele entendeu, naquele anjo, naquele alimento, ele entendeu que a felicidade não é fazer a sua própria vontade. A gente não sabe o que é. A felicidade é fazer a vontade de Deus. E aí, irmãos, eu lembro do dia do meu crisma, anos atrás já. Tem uma boa caminhada desde que fui crismado. Mas eu lembro do meu crisma e o bispo que falou o seguinte, se uma palavra de Deus te contraria, o que é que tem que ser mudado? A palavra de Deus ou a sua vontade? O que é que tem que ser mudado? É a nossa vontade que precisa se converter na vontade de Deus. Aquele povo que estava lá e Jesus falou, não vou multiplicar pão não, eu é que sou o pão. E aí aquele povo que estava esperando encher a barriga, começou a reclamar, começou a murmurar. Pergunto a vocês,
Reclamar resolve o problema. Se irritar resolve o problema. Se estressar, gritar, falar mal, resolve o problema. Fazer birra resolve o problema. Ficar bicudo resolve o problema. Então nenhuma dessas deve ser a nossa reação. A gente deve entender que Deus é que sabe o que é melhor para a nossa vida. Deus é que sabe. Quantas coisas a gente quis ter, pensando que era bom para a gente, e depois não foi bom. E quantas coisas na nossa vida chegou, a gente achou que era ruim, e depois a gente viu que era bom aquilo. Ainda bem que aconteceu aquilo, senão nem sei como que minha vida estaria hoje. Olha, eu reclamei, mas Deus me deu um livramento naquela situação. Quantas vezes isso acontece conosco? Irmãos, nós não devemos ser murmuradores. Murmuradores não produzem nada. Minha mãe já até falava, é 2 trabalhos. Ficar bolado e desbolar. 2 trabalhos. Mas irritado, você não resolve nada. Nós devemos sim nos converter. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Diante disso que aconteceu e não era esperado por nós. Sim, mas o que Deus quer falar conosco? Qual é o aprendizado que eu tiro dessa situação? Isso sim, irmãos, é o que deve estar em nosso coração. Que a Eucaristia nos guie no caminho que devemos seguir. E ela seja força para fazermos a vontade do Senhor. Como fósforo, nós não sabemos aquilo que é bom ou ruim. Deus sabe. Então, deixa ser usado por Deus para aquilo que Deus quer fazer acontecer na sua vida. Mas tenha certeza que a vontade de Deus é a sua maior felicidade.